Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de Física A do cursinho Vai Cair na Prova. Eu sou o professor Murilo e vou fazer aqui com vocês, nesta aula, uma resolução dos exercícios da apostila, tá? Então, primeiro, física, matemática, né, ciências exatas, elas envolvem aí não apenas uma observação, né, das aulas, do conteúdo e tal, mas também da prática, da resolução de exercícios, tá? Então, para que você aprenda física, é necessário fazer exercícios. É como andar de bicicleta, tá? Você não consegue aprender a andar de bicicleta apenas olhando os outros andarem, né? Então, você não consegue aprender física também apenas olhando o professor resolver exercício. É importante que você tente resolver sozinho. E daí, caso você demore muito para resolver ou é, esteja com muita dificuldade ou coisa assim, aí você vem e vê a resolução, tá? Vamos lá. Ah, exercício 2 aqui da apostila, exercício da Instituto Federal de Santa Catarina, de 2012. Hoje sabemos que a Terra gira em torno do Sol, sistema heliocêntrico, assim como todos os demais planetas do nosso sistema solar. Mas, na antiguidade, o homem acreditava ser o centro do universo, tanto que considerava a Terra como o centro do sistema planetário, sistema geocêntrico. Tal consideração estava baseada nas observações cotidianas, pois as pessoas observavam o Sol girando em torno da Terra. É correto afirmar que o homem, na antiguidade, concluiu que o Sol girava em torno da Terra devido ao fato que. Então, pessoal, essa é uma questão de referencial, né? É uma questão de referencial. Lá, lembram do exemplo que o professor Matheus falou sobre o ônibus e tal? Você estava no ônibus lá, uma pessoa do seu lado, em relação a você, ela está parada, mas se você analisar em relação à rua, as coisas de fora, você estará em movimento em relação às coisas que estão fora do ônibus, tá? Então, aqui é uma questão de referencial mesmo. Então, na antiguidade, o pessoal achava que a Terra estava parada, certo? Por quê? Porque eles estavam considerando a Terra como seu sistema de referência. Eles não estavam puxando o referencial para fora da Terra. Então, é como no ônibus. Se você está dentro do ônibus, você olha ali ao redor do ônibus, as coisas estão paradas para você. É assim, né, quando o referencial é o ônibus. Mesma coisa para a Terra. Então, quando o referencial é a Terra, você está na Terra, então você está se movendo junto com a Terra, então para você a Terra está parada. Resposta letra B. Exercício 4. A utilização de receptores GPS é cada vez mais frequente em veículos. O princípio de funcionamento desse instrumento é baseado no intervalo de tempo de propagação de sinais, por meio de ondas eletromagnéticas, desde os satélites até os receptores GPS. Considerando a velocidade de propagação da onda eletromagnética como sendo de 300 mil km por segundo, e que em determinado instante um dos satélites encontra-se a 30 mil km de distância do receptor, qual é o tempo de propagação da onda eletromagnética emitida por esse satélite até o receptor? Então, primeiro, o que a gente faz nos exercícios de física e matemática? A gente anota os dados que o problema fornece, tá? Então, os dados que ele nos deu para resolver essa questão é a velocidade da onda, né, eletromagnética, tá? Velocidade da onda eletromagnética é 300 mil quilômetros por segundo, e a distância ali, a gente considera como deslocamento, né, o ΔX, que é de 30 mil quilômetros. Agora a gente analisa as unidades desses dados aí, tá? Todas as respostas estão em segundos, tá? 10 segundos, 1 segundo. Beleza. A velocidade está em quilômetros por segundo e o deslocamento está em quilômetros. Estão em unidades compatíveis. Olha só,
quilômetros, quilômetros, e aqui está em segundos. Então, se a gente colocar na formulinha lá, vai nos dar uma resposta em segundos, que é o que a gente quer, beleza? Não precisa transformar. Então, é só usar a formulinha, a definição de velocidade média, tá? Aí, é claro, a gente vai querer descobrir o tempo, nesse caso. Então, usando lá a definição de velocidade média, ΔX por ΔT, no lugar da velocidade média, você coloca o 300 mil quilômetros, no lugar do ΔX, você coloca o 30 mil quilômetros, e aí você isola o tempo ali, né? Você tem o tempo ali na parte de baixo, você passa ele para o outro lado, e o 300 que está do outro lado passa para baixo, tá? Cuidado aí nessa inversão, pessoal, que às vezes vocês fazem confusão aí e, e esquecem, né? Invertem a fração ao invés de manter ela. Então, o tempo passa para um lado e o 300 mil passa para baixo. Não invertam. Fazendo aí a simplificação, né, dos zeros e a divisão, consequentemente, vai resultar no tempo de 0,1 segundo, tá? Então, resposta letra C, beleza? Exercício 5. As cidades de Quito e Singapura encontram-se próximas à linha do Equador e em pontos diametralmente opostos no globo terrestre. Considerando o raio da Terra igual a 6.370 quilômetros, pode-se afirmar que o avião, saindo de Quito, voando em média 800 quilômetros por hora, descontando as paradas de escala, chega a Singapura em aproximadamente, e aí ele nos dá todas as respostas em horas, tá? Então ele quer o tempo de viagem, tá? Ele quer o tempo de viagem. Para essa situação, é bacana a gente fazer um desenho, tá? Porque, ó, a gente sabe que a Terra é redonda. Se eles estão em lados opostos da Terra, né, um está de um lado, outro está do outro, então a nossa trajetória ela vai ser um semicírculo, tá? Então, vamos aqui, vou colocar os dados aqui, né, do problema, velocidade média do avião, 800 quilômetros por hora, o raio da Terra é de 6.300 quilômetros, 6.370 quilômetros, e a gente vai querer descobrir o tempo de viagem, tá? Então, sempre anotem isso aí no começo do exercício. E aí, vamos para o nosso desenho. Então, tá aqui o nosso, eu fiz um semicírculo, tá? Aqui o raio que ele deu, né? E esse vai ser o ΔX, vai ser a trajetória, né? O deslocamento ali do avião vai ser um semicírculo, né? De um lado da Terra até o outro, de Quito até Singapura. Beleza? Como que a gente descobre esse ΔX? Ele nos deu para nós o raio, né? A gente não tem o deslocamento. Para a gente descobrir esse ΔX, a gente precisa usar uma equaçãozinha da matemática lá, que vocês vão ver mais depois, aí, quem não viu ainda, mas aquela relação que tem a ver com o arco de uma circunferência. Né? Para descobrir o arco de uma circunferência, você multiplica o raio pelo ângulo de abertura. Tá? Então, nesse caso aqui, o raio ele nos deu, e o ângulo de abertura é de meia circunferência, né? 180 graus. Só que a gente não pode deixar em graus, a gente tem que converter assim para radianos. 180 graus em radianos é π, tá? Π radianos. Então, para a gente descobrir o ΔX, basta multiplicar o π pelo raio, tá? Que é o ângulo em radianos, o ângulo nesse caso é π, né? A circunferência inteira ela é 2π, como eu tenho meia circunferência, ela é apenas π. Então, o ângulo π vezes o raio, tá? Fazendo a continha aí, π, ele não nos deu o valor de π, então a gente considera aí um valor próximo, né, de 3,14.
3,14 vezes 6.370. Fazendo essa continha, vai resultar em 20.001,8. Esse é o nosso ΔX. Agora aqui temos o ΔX. Temos a velocidade e queremos descobrir o tempo. Também usa a equaçãozinha lá da definição da velocidade. Tá? Vm igual ΔX por ΔT. O Vm é 800, o ΔX 20.001,8, divididos por ΔT. Passa o ΔT para um lado e 800 para baixo, né? Então, temos essa equação aí. Professor, vou precisar fazer essa conta aí de 20.001,8 por 800? Não precisa, galera. Ele pede um resultado aproximado, né? Se vocês verem lá no exercício, ele quer um resultado aproximadamente, né? Então, 20.001,8, ele é aproximadamente 20.000. Eu arredondo aí para facilitar a minha conta. Isso ganha tempo na hora de você fazer lá a resolução do exercício, lá na hora da prova, né, do vestibular. Lá você geralmente você está sem tempo, então se ele pede aproximadamente, aqui no final da conta dá para a gente dar uma arredondada ali nos números para facilitar o cálculo, tá? Eu não poderia arredondar lá no começo, porque senão o nosso resultado aqui no final ia ser muito diferente. Mas aqui, como a gente está no final, né, a gente quer o tempo, podemos fazer isso. Então, o tempo é aproximadamente 20.000 divididos por 800. Isso vai dar um resultado aproximado de 25 horas, tá? Então, nossa resposta ali é a letra C. Próximo exercício. Exercício 6. Unital de São Paulo. Uma motocicleta com velocidade constante de 20 metros por segundo ultrapassa um trem de comprimento 100 metros e velocidade 15 metros por segundo. A duração da ultrapassagem é, então, também, ele quer descobrir o tempo. Tá? Vamos fazer o desenho dessa situação aí para a gente conseguir visualizar bem o que está acontecendo. Então, aqui, ó, temos a motocicleta, ele não nos deu o tamanho da motocicleta, então a gente vai considerar ela como um ponto material ou partícula. Até porque eu não sei desenhar motocicleta, então eu desenhei apenas um ponto. Então o M maiúsculo ali é a motocicleta. E aí está o trem. Eu também não sou muito bom desenhista de trem, então está aqui esse retângulo meio arredondado, ele é o nosso trem, tá? Indicado aqui com o T maiúsculo. Então, está aqui a moto e está o trem. O trem ele tem 100 metros de comprimento. Isso é no início, né? Quando está começando a ultrapassagem. No início, quando ele vai começar a ultrapassagem. Depois de um certo tempo, a moto, né? Quando ela vai finalizar a ultrapassagem, ela vai estar aqui na frente do trem, tá? Então, exatamente nessa linha, né, da ponta ali do trem. Beleza. Então, como a gente tem dois corpos, a gente tem duas equações de movimento. Temos uma equação para a moto, né, equação de posição que a gente vai usar. Temos uma equação para a moto e uma equação para o trem. Tá? Então, qual equação é essa? Essa equação ali aqui antes e aqui depois, né? Só para a gente não se perder. Qual equação que a gente vai usar? A do chovete, né? Era essa a nomenclatura que o Matheus usou? Creio que sim. Então, a gente vai usar essa equação, a equação de posição do MRU, tá? Movimento retilíneo uniforme. Como os dois estão em movimento retilíneo, né, com velocidades constantes, a gente vai usar essa equação para cada corpo. Então, primeiro, para a moto. Como que é a equação da moto? Para a moto vai ficar assim, ó, xm, por que m? M de moto, só para diferenciar ali, tá? Xm vai ser igual posição inicial da moto, né? O x0 ali, ele é a posição inicial. Posição inicial da moto, ele vai
a gente vai considerar aqui como sendo zero, né? Ele é o início do sistema de referência. Então, posição inicial da moto, zero. Mais velocidade da moto, que ele nos deu, que é 20 metros por segundo, vezes o tempo, tá? Ah, mas o tempo ele não deu. Não, ele não deu tempo. O tempo, ele é uma variável, né? A gente quer descobrir o tempo lá no final, e ele está variando ali para a moto, né? Para cada, observem aqui, ó. Então a gente vai tirar o zero aqui, né? Que o zero não precisa escrever, vai ficar a posição da moto, xm, é igual a 20t. O que significa essa equação aqui? Ela nos diz, para cada instante de tempo que você coloca aqui, ela nos diz a posição em que a moto vai estar. Como assim, professor? Ah, queremos saber a posição zero, que é essa que eu desenhei aqui, ó, é essa fotografia, posição zero, o início do movimento. Ah, para a posição zero, então o tempo é zero. Então, se eu colocar aqui zero no lugar do tempo, 20 vezes zero vai estar na posição zero. 20 vezes zero, zero. Então, é essa fotografia. Ah, agora eu quero descobrir para o tempo igual a 1, no instante 1. No instante 1, coloca aqui no lugar do t o 1, então 20 vezes 1, a moto vai estar na posição 20. Ah, agora para o tempo 2. Para o tempo 2, só multiplicar aqui por 2, né? 2 vezes 20 vai estar no 40. E assim sucessivamente. Então, para cada valor de tempo, você tem um valor de posição da moto. Vai estar variando aí. E esse tempo vai variando até chegar aqui numa determinada posição, né? Posição aqui final, que ele vai ultrapassar o trem, tá? Então, vamos fazer nossa equação para o trem aqui, para a gente poder trabalhar. Para o trem, a equação é a seguinte: xt, né? X do trem, posição do trem, é igual a 100 mais 15t. 100 é a posição inicial do trem. Por que eu não coloquei zero? Ele não está aqui junto com a moto, zero? Sim, ele está na posição. O final do trem está na posição zero. Mas a moto não vai ultrapassar apenas aqui o finalzinho do trem. Ela vai ultrapassar lá na ponta do trem. Então eu tenho que colocar o tamanho, eu tenho que considerar esse tamanho aqui do trem. Então eu coloco aqui para o trem a posição inicial aqui na frente dele, tá? Então, a posição é de 100 metros. É isso que a moto vai ultrapassar. Mais a velocidade do trem, que é 15 vezes t. Então, essa é a equação do trem. Posso somar aqui o 100 com o 15, professor? Não, não pode, cara. Porque o 100 está sozinho, não tem nada, e o 15 tem um t acompanhando ele, tá? Então, eu não posso fazer essa soma. Não vai dar 115t aqui não, tá? Só para esclarecer isso. Então, vai ficar assim mesmo. Essa é a equação do trem, tá? Então, para cada valor de tempo que eu coloco ali, por exemplo, para t igual a 1, para t igual a 1, vai ficar 15 vezes 1, né? Primeiro eu faço a multiplicação e depois soma com o 100. Então, 15 vezes 1 vai dar 15, mais 100, 115. Né? O trem vai estar na posição 115 quando o tempo for 1. Tá? Mas a gente não sabe ainda esse tempo, né, que a moto vai encontrar o trem. Mas a gente quer descobrir qual é a condição que a gente sabe, o que a gente sabe aqui no final, né, no final da ultrapassagem, no nosso depois aqui, ó, olhe para a figura. A posição da moto vai ser exatamente igual à posição, né, da ponta do trem ali. Então, é isso que a gente vai escrever matematicamente. Posição da moto, xm, é igual à posição do trem. E aí a gente vai igualar as duas equações, a da moto e a do trem. Qual que é a equação de posição da moto? O xm, está aqui em cima, ó, xm é igual a 20t. É isso que a gente vai colocar aqui no xm. E a posição do trem? A posição do trem é 100 mais 15t.
Então, só fazer essa igualdade. Xm, 20t, igual 100 mais 15t. Beleza? Passa o 15t para o outro lado, tá? Então, ele está somando aqui, eu vou passar ele para o outro lado. 20t menos 15t igual a 100. Ah, agora eu posso fazer essa continha aqui de subtração, porque eu tenho 20t menos 15t. Quanto que dá isso? Vai dar 5t, né? 5t igual a 100. Então, agora, para descobrir o t, basta simplificar ali o 5, né? Passar o 5 dividindo. Então, vai ficar t igual a 100 dividido por 5. Fazendo essa conta, vai dar 20 segundos, tá? 20 segundos é a nossa resposta. Beleza? Próximo exercício. O exercício da UFSCar de São Paulo. Um trem carregado de combustível de 120 metros de comprimento faz o percurso de Campinas até Marília, com velocidade constante de 54 km por hora. Esse trem gasta 15 segundos para atravessar completamente a ponte sobre o rio Tietê. O comprimento da ponte é... Então, agora ele não quer tempo mais, ele quer comprimento da ponte, tá? Mas é legal a gente fazer o desenho para representar também. Antes do desenho, eu vou só escrever aqui, anotar o dado aqui de velocidade do trem que a gente tem, né? A velocidade é de 54 km por hora e todas as outras unidades, elas estão ou em metros ou em segundos. Então, a gente precisa fazer essa conversão, né? 54 km por hora, para converter para metros por segundo, tem que dividir por 3,6, tá? Então, a velocidade do trem aí, nesse caso, é de 15 metros por segundo, certo? O nosso ΔT, né, que temos, que ele deu aí, para fazer atravessar a ponte aí, é de 15 segundos, beleza? E a gente quer a distância nesse caso. A distância não, a gente quer o comprimento da ponte, tá? Então, eu fiz o desenho aqui. Aqui está o trem, 120 metros. Aqui está a ponte, em vermelho. Vermelho escuro, né? Que ela tem um comprimento P. P de ponte, tá? Beleza. E daí a gente vai analisar aqui o quanto que ele vai andar, tá? Para que o trem ultrapasse, né, atravesse a ponte completamente, a gente precisa considerar esse tamanho do trem aqui, o tamanho completo do trem. Então, ele inicia nesse ponto aqui, né, no começo da ponte, e vai ter que passar da ponte 120 metros aqui para frente. A gente vai ter que considerar esse tamanho. Então, o ΔX vai ser o quê? Né, o nosso deslocamento. Vai ser o tamanho da ponte mais os 120 metros. Tá? Vou jogar lá na equação, né? Como a gente tem lá? Temos velocidade, temos ΔT e temos o ΔX. Consigo jogar isso na equação da velocidade, né? Equação da velocidade média. Vm, ΔX por ΔT. Por ΔT, perdão. Então, velocidade média, 15. O ΔX, P mais 120. Tudo isso sobre 15. Vou ter que passar esse 15 multiplicando ali, porque ele está dividindo embaixo. Né? O 15 de baixo tem que passar multiplicando. Não posso dividir o 120 por 15 ainda, senão eu não consigo passar ele para o outro lado. Tá? Então, 15 vezes 15 é igual a P mais 120. Isso que resulta. 15 vezes 15 dá 225. Tá? 15 vezes 15, 225. O 125, o 120, que está aqui do outro lado, vai passar com sinal negativo, né? Então, vai ficar 225 menos 120 é igual a P. Fazendo essa continha aqui, 225 menos 120, vai resultar em 105 metros, tá? Então, esse é o P, esse é o tamanho da ponte. Então, resposta letra A. Então é isso, galera.
ficamos por aqui. Esses eram os exercícios da aula 1 da apostila. Espero ter ajudado. Obrigado pela atenção. Bons estudos a todos, né? E se cuidem aí, né? Não saiam de casa, lavem bem as mãos, tá? Então, tchau, pessoal. Por hoje é só. Até a próxima aula.